Bonjour, pessoas! Vamos falar hoje da lua nova em Capricórnio. Lembrando sempre que eu gosto de usar os ciclos longos da lunação, tá? Então a gente tem aquele período sinódico que é o mais curto, né? Então, se a gente tem uma lua nova num signo, a gente vai ter uma lua cheia no signo oposto, em média 2 semanas depois ou 15 dias. O que eu gosto de ver? Os ciclos longos da lunação. Então, se eu tenho uma lua nova num signo, em média 6 meses depois eu vou ter uma lua nova no mesmo signo. E, embora ela seja uma técnica que é muito mais utilizada em astrologia mundana ou coletiva, eu vejo muito a correspondência com a astrologia natal. Claro que eu uso junto com outras técnicas, por exemplo, né? Se você está numa profecção, ou seja, se o seu ascendente profectado ele está em Capricórnio, as lunações que acontecem nessa área, elas são mais relevantes para você do que, de repente, as outras lunações. Tá? Então, você vai observar o que vai se desenvolvendo nesses 6 meses. Então, desta lua nova em Capricórnio, agora do dia 11 de janeiro, se desenvolvendo para os assuntos de pico, né, de ápice, de amadurecimento, lá em julho de 2024, né? Eu falei 2023, se eu falei 2023, desculpa, porque eu estou ainda com o calendário na cabeça do ano passado. Bom, então a gente vai olhar aqui como que a gente avalia uma lua nova, tá? Então, sempre lembrando, vamos pensar sempre no fundamento. Qual é o fundamento, né? A gente tem o quê? Cadê aqui, ó? A visibilidade da luz, né? Como algo muito importante na astrologia. Uma lua nova tem visibilidade ou não tem visibilidade? Não, né? Por quê? Porque ela é um momento, ela vem de uma lua então minguante, fechando um ciclo. Lembrando que quando a gente fala que é um momento de fechar um ciclo para entrar em outro, não é uma coisa que acontece pá, no dia da lua nova, é todo um processo, inclusive ligado ao processo de visibilidade da luz, tá? Perceba que a gente tem uma lua nova, ela vai o quê? Ela vai abrindo a sua visibilidade até chegar naquele ápice da lua cheia. E uma lua cheia é o quê? É onde a gente enxerga claramente as coisas, aonde a gente tem visibilidade, né? Ou um certo amadurecimento de questões ou situações que a gente às vezes nem estava enxergando antes, tá? Mas lembrando que, como nada vem do nada, a gente observar o que vai naturalmente se desenvolvendo, né? Com uma lua nova no processo da alunação, culminando lá na lua cheia, tá? Eu vou colocar aqui um mapinha. Lembrando que depende muito, eu não vou falar aqui do ascendente, porque depende muito de qual lugar do mundo você está. Vamos primeiro entender essa dinâmica, tá? Então, eu tenho essa lua nova, ó, 11 de janeiro de 2024, tô com 2023 na cabeça ainda. O grau 20, né, e 44 minutos, tá? Então, se você tem planetas, tá, pontos importantes e relevantes perto do grau 20, ou 21 ali, então no máximo 3 a 5 graus de distância, tá? Eu uso no máximo 3. Para você, ela tem mais relevância também, tá? Se você está com o acidente da Revolução Solar em Capricórnio, se você tem planetas, principalmente os pessoais e os clássicos, tá? Nesse ponto, perceba. Eu tenho uma lua a 21 graus de Capricórnio, tá? Para mim é relevante? Sim. Para os assuntos da área de Capricórnio, não só ali, tá? Por quê? Porque a Lua, ela corresponde a uma área do seu mapa, ou seja, ela tem o domínio da área oposta, que é Câncer. Então, às vezes, essa lua nova, ela está ali conectando com os assuntos lunares, e é óbvio que você vai ver a questão mais geral e genérica, né? As emoções, como a gente reage emocionalmente às coisas, algum movimento, alguma mudança, né? Porque a lua é o astro que se move mais rápido, questões com a figura materna, uma figura feminina importante, mas, às vezes, a gente vê situações de desenvolvimento acontecendo com a área que esse planeta comanda. Nesse caso, então, essa lua com a área oposta que é Câncer, tá? E aí vai depender de onde está no seu mapa, tá bom? Para a gente ter essa questão da individualidade. Então, você vai pegar primeiro isso, tá? Se você é bem iniciante, se você acha difícil cruzar ainda, vai no seu passo, tá? Respeita o seu processo de aprendizagem, né? Então, assim, nós temos essa lua nova, ok. Qual área do seu mapa? Ah, é a minha área 2. Como que estão as suas finanças? Tem algum projeto, de repente, que você queira administrar melhor, que envolve a questão financeira? Você quer diversificar a renda? Tem alguma coisa que você percebe que precisa de um pouco de iniciativa e de mudança? Por quê? Eu vou mostrar depois uma mapinha da alunação, tá? Essa alunação, ela está muito propícia para ajustes e movimentos, até sutis, mas de coisas que precisam, pelo menos, do nosso primeiro passo. E pensar sempre no longo prazo. Tá? E, é claro, observar dentro do processo, até dessa semana da Lua Nova em Capricórnio, não se pegue só o dia, tá? O que está acontecendo, né? Porque a astrologia ela é verificável, né? O que está acontecendo? Faça as tuas hipóteses também, o que pode vir a se desenvolver de acordo com o que eu olho no meu mapa, tá? Se você faz parte, então, do Nota Astral, né? Você já tem ali o seu caderninho, ou se você não tem o caderno, você tem o seu PDF
editável, tá? Você vai ter ali o mapinha da lua nova, e aqui, eu não sei se dá para ver, porque eu fiz as minhas anotações com uma corzinha que não aparece, que era para combinar com a capa, né? Que o meu Saturno em Virgem, né? Então você vai elucidar aqui, ó, quais são as hipóteses que você levanta para o desenvolvimento dos próximos 6 meses. E depois você vai verificar. Aconteceu, não aconteceu? O que aconteceu? O que se desenvolveu? Ficou próximo do conceito? Assim, a gente vai aprendendo astrologia na prática, né? Nesse laboratório prático aí, que é o Nota Astral, tá? E aí você vai observar, então, o que tende a se desenvolver no caminhar desses 6 meses e que vai amadurecer, vai chegar naquele ponto ápice lá em julho de 2024, tá? Então, aqui é uma mapinha da alunação, tá? Vamos se atentar primeiro aonde está acontecendo. Lembra que uma lua nova ela é uma conjunção, ela é uma mistura, né? Do Sol e da Lua ali, neste pontinho ali do último decanato de Capricórnio, tá? Então você vai observar, o que representa na minha vida? Na minha casa 10, carreira, proeminência social, aonde eu quero chegar, como eu quero ser vista, o que eu quero conquistar, tá? Os objetivos de longo prazo. Nem minha casa 12, meu Deus do céu, agora eu tô perdida, porque a casa 12 é ruim. Calma, tudo depende de contexto, tá? Mas, por exemplo, a casa 12, eu brinco, ela é meio que o nosso motorzinho interno, os nossos receios. Às vezes ali, dependendo de como estiver no seu mapa, que a gente vai ver ali agora já como que você vai observar, pode ser um momento de um aprimoramento, mas que ele parte de uma questão mais interna sua, tá? Então, você vai tendo que primeiro compreender onde que está acontecendo essa alunação, tá? Qual é o potencial de desenvolvimento dela para os próximos 6 meses. Aí a gente tem que entender, né, que esta alunação, ela é coordenada por quem? Tudo que está em Capricórnio deve obediência a quem? Esse é o fundamento da astrologia, né? Saturno. Então, para entender esse processo de lunação e tudo que está acontecendo ali no mapa, eu preciso olhar para esse Saturno. Eu tenho uma ênfase, esse Saturno aqui, então, ele está bem forte ali, conectado também com esse Marte exaltado em Capricórnio, né? Que está ali bem no início. E esse Saturno está no signo mutável. É um signo mutável. Depois de Saturno ainda tem mais uma perna, né, que leva para um Júpiter num signo de terra também. Então perceba que no passo a passo a gente tem uma configuração de mudança, de ajuste, de novas perspectivas, tá? Às vezes até novos projetos, dependendo de como pega aí, mas de muita coisa que pode se consolidar, tá? Perceba que Capricórnio, ele tem essa questão da gente olhar as coisas para o longo prazo. Então, se a gente está fechando um ciclo, às vezes até entender o que está movimentando nessas áreas do meu mapa, a área de Capricórnio, conectada principalmente com a área de peixes, tá? Para cada pessoa é uma coisa diferente, tá? Então, não dá para dizer, essa alunação é referente a trabalho porque é Capricórnio. Não, tá? Depende. Às vezes é relacionamento, se tiver na sua 7 correspondente com a 5, tá? Então, tudo depende de cada mapa. Tudo que envolve Saturno, existe um certo processo de amadurecimento, tá? Perceba que o ponto que conecta, tá? Ele tem uma conexão sutil aqui com Marte, né? Com esse Júpiter, tá? Se esse Saturno também, de repente a tua Lua não pega em nada, mas esse Saturno está muito, digamos, cravado ali no seu ascendente ou no seu meio do céu natal. Então, essa alunação, ela também tem uma certa correspondência com essa área de peixes, tá? Lembra que sextil, ele é um aspecto benéfico, porém ele é muito sutil. Às vezes a gente tem que ficar realmente atento para ele não passar desapercebido, tá? Agora, de uma maneira proativa, tudo que você quiser executar para ter um retorno bacana e que você sabe que depende do seu esforço e do seu jogo de cintura para fazer, faça, tá? Porque a gente tem uma favorabilidade. De novo, se você tem esse ano, né? Saturno como comando do seu ano, ele é o regente da sua profecção, da sua revolução solar, ou se você está literalmente numa profecção de Capricórnio, para você tem mais relevância do que de repente para mim, tá? Bom, então o que a gente vai avaliar? Eu peguei aqui um mapinha, tá? Esse é o mapa natal. Primeiro de tudo, identificar a área onde está acontecendo essa alunação. Então tá, lá no último decanato da casa 3 desse mapa. Perfeito. Casa 3 representa o quê? Irmãos, pessoas próximas, né? Estudo, ensino, deslocamentos, tá? Por exemplo, como a gente tem uma correspondência, né? Ó, se eu tenho uma alunação acontecendo aqui, lembra que o Saturnão, ele tá aqui na 5, tá? Aqui pode ser, por exemplo, uma questão de cursos criativos rápidos, atualizações rápidas, ou às vezes até a pessoa passar o conhecimento dela, né?
passar a informação, tá? Situações com pessoas próximas, se tiver filhos com filhos, eu sei que essa pessoa não tem filhos, né? Mas assim, com irmãos, tá? Aqui a gente tem uma repetição de padrão, porque lembra, ó, lá no outro mapinha, a gente tem um Marte, ó, lá bem no início, ou seja, essa alunação, ela acontece com uma conexão também de Marte para esse mapa. Por isso que para cada mapa é um mapa, tá? Se tiver alguma treta, algum desentendimento familiar ali que envolva, às vezes, irmãos, né? Eu sei que essa pessoa tem, às vezes pode ser um momento onde a gente precisa encerrar um ciclo ou entender qual é a dinâmica que a gente quer para os próximos 6 meses disso. E principalmente o que é nossa responsabilidade e o que às vezes não é, né? Porque a gente lembra no passo a passo, ó, a gente tem uma lua nova aqui, tinha essa conexão com Saturno aqui, e a gente tem esse Saturno ligado a Júpiter, e Júpiter está passando na 7, tá? Tem um bom aspecto, tá? Então isso apazigua bastante. Mas pode ser alguma questão de relações com as pessoas próximas, pode envolver crianças, tá? Ah, não tem nada disso, então qual seria a próxima hipótese, né? Poderia ser se a pessoa está solteira conhecer alguém? Poderia. Nossa, mas é casa 3. Sim, mas quando você faz a conexão dos pontos, né? A gente tem uma correspondência para as relações. Mas pode ser também eu fazer projetos com outras pessoas, com parcerias, com alianças, né? Projetos criativos, ou coisas que me envolvam mesmo. Sabe aquela coisa que eu acredito, que eu gosto, né? Que tem esse belo desse Júpiter aí na 5, tá? Então são coisas que eu posso explorar. Assim, a astrologia é um grande relógio, então a gente pode ter essa perspectiva do que vai acontecer comigo e levantar as hipóteses e depois ir checando, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que se desenvolveu, mas também o que eu posso fazer com o momento que eu tenho na minha mão. Então, se você, de repente, né, com esse mapa aqui, poxa, eu quero explorar, eu quero, de repente, aumentar minha clientela, eu quero, de repente, fazer um tipo de atendimento com ensinamento diferente, eu quero me aprimorar, eu quero fazer um curso rápido, né, eu quero fazer uma atualização também, tá? Existe um processo de amadurecimento, né? E aqui, lembra que Saturno, ele está no signo mutável, então ele tem um passo, digamos, mais acelerado, mas a regência está em fixo, né? Então as coisas elas têm um passo a passo para se desenvolver, a gente tem que dar tempo para as coisas se desenvolverem e tomarem forma, tá? E eu sei que isso parece clichê, mas hoje a gente vive num mundo, né, numa realidade que é muito imediata, é tudo para ontem, né? Eu vejo isso muito na mentoria. Às vezes a gente começa ali, aí dá 2 meses, não aconteceu nada, calma, mas você tem que alimentar, você tem que, né, dar tempo ao processo para as coisas acontecerem. E quem se compromete, e esse passo aqui dessa lua nova está muito ligado a isso, né? Quem se compromete, quem dá essa ênfase, né? Quem sabe, digamos, conectar aquela ênfase marciana ali, né, exaltada, pode conquistar muitas coisas nesses 6 meses, tá? Neme, se pega pontos no meu mapa que são um pouquinho tensos, quer dizer que vai acontecer coisas ruins? Gente, a vida é como ela é. Nem todas as coisas no mundo são maravilhosas. Pode ter uma treta? Pode, tá? Mas para que serve a astrologia? Não é para você justificar, viu? Ó, viu? Tava dizendo, por isso que aconteceu. Não. Na realidade se você perceber que existe alguma tensão acontecendo, porque no seu mapa formou quadraturas, né, tem aspectos tensos, você que estuda astrologia e que usa ela como uma ferramenta útil e prática, vai entender que esse momento é um momento tenso, e você não vai engajar na treta, você vai ser mais esperto, você vai entender que no longo prazo, as coisas, elas têm o seu caminhar, e se tem alguma coisa tensa agora, pelo menos eu não vou alimentar, né? Claro que às vezes com Saturno na jogada a gente tem que se posicionar, a gente tem que entender o que é a nossa responsabilidade, não se eximir dela, mas também entender, ainda mais com Saturno passando por peixes, que cada pessoa tem o seu caminho, né? Às vezes a gente quer ser tábua de salvação para todo mundo, esquece da gente, tá? Então, existe um processo aqui, tá? Então, não é para você usar, justificar as coisas e as situações com o seu mapa, tá? Eu sei que a gente faz isso, todo mundo é humano. Quem é muito evoluído diz que não faz, sei lá, deve estar num outro patamar que não é o que eu tô, com certeza. Tô tendo um monte de problema com a internet, eu só dá-lhe Mercúrio retrógrado, dá-lhe sombra de pós-Mercúrio, né? Ainda mais que eu tô com ele ativo, tá? Então, é assim, a astrologia, ela é uma ferramenta prática, ela pode ser muito útil, tá? Se você já tem esse olhar preditivo, inclusive o curso de preditivas vai abrir agora, tá? No final de janeiro, que você aprende a cruzar todas essas técnicas, tá? E fazer essa análise com mais riqueza de detalhes, né? Então, não só onde passa, mas entender dignidades e debilidades, né? Para fazer esse peso e medida, né?
Então, se você já sabe do fundamento, né, já tem essa base de fundamento da astrologia, você pode fazer preditivas. E preditivas é muito legal, porque aí você vai vendo claramente, quando você segue de acordo com o seu mapa, né, as coisas se desenvolvendo, e às vezes a gente dando empurrãozinho para que elas se desenvolvam, ou até dando uma travada ali, né, tentando gerenciar melhor as coisas que acontecem, tá? Então, faz esse exercício, tá? Se você é do Nota Astral, nós vamos fazer juntos esse exercício, tá? De analisar as potencialidades, né, dessa alunação, e faça a verificação, tá? Esse processo que é prático da astrologia, né? De levantar a hipótese, ver o que o relógio astrológico está falando, o que realmente se desenvolveu, traz muito repertório para a gente depois conseguir levantar mais hipóteses lá na frente também, tá? Ajuda, né? Eu brinco nessa nossa biblioteca do astrologuês que fica na nossa cabeça, tá bom? Bom, começo de ano para todo mundo, a primeira lua nova do ano mundano, porque a gente sabe, né, que pela astrologia a gente ainda não fechou o ano só fecha lá quando o sol entrar em Áries, tá? Mas faça suas anotações e, de novo, o que você pode se comprometer? E lembra de cruzar as áreas, principalmente a área de Capricórnio com a área de Peixes no seu mapa, para você tecer, né, essa linha de raciocínio, tá bom? Até a próxima.